Olá, bem-vindos à parte 3 do treinamento de avaliação por competências da Allied. E nessa parte nós vamos ver as etapas dos 3 grandes momentos do processo de avaliação: o antes, o durante e o depois. No vídeo anterior, a gente falou que a avaliação seria um momento de analisar sua performance até aqui e falar sobre o seu desenvolvimento. Mas como isso acontece na prática? De maneira macro, a avaliação tem 3 grandes momentos, acompanhados cada um de seus objetivos. O antes é quando eu me preparo para ela. O durante é quando as conversas acontecem. E o depois é quando eu parto para a ação e acompanho o que foi desenhado no momento da avaliação. Vamos à preparação, que é a parte fundamental para a conversa acontecer de maneira adequada. O primeiro passo é revisitar as 7 competências Allied que você já conhece e os comportamentos esperados para cada uma delas. A ferramenta que vocês vão utilizar para registrar a avaliação. Esses comportamentos estarão detalhados. Em seguida, eu identifico a minha aderência aos comportamentos esperados e, como já foi falado no vídeo anterior, a avaliação é baseada em fatos. Então, busco exemplos em que demonstrou ou não esses comportamentos. Isso é importante para embasar sua autoavaliação, diminuindo a subjetividade. A partir dessa reflexão, eu vou atribuir uma nota de 1 a 5 para cada uma das competências e as premissas detalhadas para atribuir essas notas vão estar nos materiais referentes à ferramenta que vai ser usada para registrar a sua avaliação. Mas a gente adianta nesse quadro. 1. Quando não apresenta os comportamentos da competência. 2. Quando esses comportamentos são apresentados raramente. 3. Quando os comportamentos que são observados são exatamente os comportamentos esperados. 4. Quando excede as expectativas dos comportamentos da competência. E 5. Quando os comportamentos inspiram os demais, fazendo com que a pessoa se torne uma referência nessa competência. Em seguida, eu reviso as informações que eu lancei e salvo minha autoavaliação no sistema. Notifico meu gestor que ela já está disponível e reservo na agenda a data que ficar combinado para a nossa conversa. Finalizamos a nossa preparação. Vamos para o durante, que é a hora de conversar. E conversar vai além de falar. Conversar também é escutar. Então, lembre-se de estar aberto a esses 2 lados da conversa. Considerando a temporalidade desse momento, nós sugerimos, tanto a você quanto ao gestor, que essa conversa caminhe falando das ações do passado, ou seja, a sua performance até o presente. E em seguida desenhar o futuro numa conversa de desenvolvimento. Dentro dessa jornada, eu inicio a conversa escutando a explicação do meu gestor sobre como será a condução desse momento e, em seguida, compartilho a minha autoavaliação, começando pelas competências em que eu me avalio melhor, ou seja, aquelas das quais eu atribuí uma melhor pontuação. Lembre-se de embasar sua avaliação com situações que exemplifiquem sua visão. Na sequência, eu passo a apresentar as competências e comportamentos para as quais eu atribuí pontuações mais baixas e que são os pontos que eu sinto que ainda preciso me desenvolver. Vale lembrar que a conversa é para direcionar seu desenvolvimento. Então, quanto mais honesto você for na sua autoavaliação, podendo trazer não só as competências que lhe são fortes, mas também as que são mais desafiadoras, mais direcionado poderá ser o seu plano de desenvolvimento. Pode ser que enquanto você vai contando sobre sua autoavaliação, seu gestor te faça algumas perguntas para checar alguma informação e você vai respondendo conforme elas aparecerem. Ao final desse momento em que você já apresentou sua autoanálise, é o momento do gestor apresentar a visão dele. Nesse momento, eu escuto atentamente as considerações do meu gestor sobre os pontos convergentes, ou seja, os que ele concorda com a minha visão. Escuto também as considerações dele sobre os pontos que há divergência entre a minha autoavaliação e a avaliação dele. A abertura que tanto temos falado até aqui é o que vai transformar essa troca em algo valioso.
porque ouvir uma visão diferente da minha pode me abrir uma possibilidade e ir além do que eu consigo ver. Começa aqui uma conversa em que cada um pode expressar e receber esses pontos de vista, com respeito, oferecendo dado e propostas e aceitando a visão do outro. O que não necessariamente significa concordar ou discordar, mas legitimar essa visão. E é muito importante não confundir essa conversa com um momento de barganha ou negociação, em que eu forço o meu ponto de vista. Essa conversa vai seguir até que a gente chegue a um consenso. Meu gestor, então, vai atribuir as notas finais e começar a conversa de desenvolvimento. Eu vou definir com ele quais são as prioridades de desenvolvimento que entrarão no meu PDI. Com base nos desafios da posição da área, uma maneira de estruturar meu desenvolvimento é registrar numa matriz como essa, em que você pode colocar o que precisa manter, o que precisa melhorar, o que precisa começar a fazer e o que precisa parar de fazer. Eu alinho então os detalhes do PDI, que serão lançados no sistema, para o meu gestor validar, e acordo a periodicidade que vamos visitar meu PDI para o meu processo de desenvolvimento ser contínuo e não somente atrelado aos momentos de avaliação. Finalizamos nossa conversa e vem o depois, que é o momento de colocar o seu plano de desenvolvimento em prática e acompanhar a evolução. Imediatamente após a avaliação, que é quando tudo está fresco na memória, eu finalizo o meu PDI no sistema, para que o meu gestor possa validá-lo. Crio uma rotina de revisitá-lo com frequência e, se precisar, fazer algum ajuste por alguma mudança na estratégia. Eu vou alinhando com o meu gestor. E me comprometo com as checagens periódicas, acordada com ele, buscando proativamente as conversas, se for necessário. Desse modo, seu desenvolvimento é contínuo e não só trabalhado nos períodos formais de avaliação. Finalizamos assim a nossa avaliação. Até a próxima!